Direto da redação. Por causa de cortes orçamentários, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, pode paralisar atividades a partir do mês de julho. E de acordo com a reitoria, os repasses aprovados para este ano podem chegar, no máximo, a 258 milhões, o que equivale à mesma verba que a universidade tinha em 2008, quando a quantidade de alunos era 40% menor do que os 57 mil matriculados atualmente. Você confere a informação completa na reportagem de Tâmara Freire. Por causa dos cortes orçamentários. De acordo com a reitoria, os repasses aprovados para este ano podem chegar, no máximo, a 258 milhões de reais, o que equivale à verba que a universidade tinha em 2008, quando a quantidade de alunos era 40% menor do que os 57 mil matriculados hoje. E nem isso está garantido, já que apenas 146 milhões e 900 mil reais foram liberados e mais de 65 milhões já foram utilizados. O restante depende de suplementação do Congresso Nacional. A reitora Denise Pires de Carvalho diz que no ano passado o orçamento da UFRJ foi de 386 milhões de reais e, diante do papel essencial exercido pelas universidades durante a pandemia de Covid-19, a expectativa era de aumento de pelo menos 20% das verbas, não de cortes. Ela ressalta ainda que, além da quantia liberada para 2021 não cobrir o custeio, também não permite investimentos em novas estruturas de ensino e pesquisa. Porque mais de 90% da produção científica nacional acontece nas universidades. Todas as instituições de ensino superior estão em ambiente remoto, mas os laboratórios de pesquisa não pararam. Os hospitais não pararam, muito pelo contrário, abriram leitos específicos para a Covid-19. Como manter leitos abertos? Como manter laboratórios funcionando? Como realizar o sonho da vacina brasileira sem que nós consigamos pagar a nossa conta de luz, a nossa conta de água e, o que é mais grave, os contratos de limpeza e segurança dos nossos prédios. Se pelo menos tivermos orçamento recomposto aos patamares de 2020, poderemos tentar terminar o ano. Além de ser a maior universidade federal do Brasil, a UFRJ é também a mais antiga e completou 100 anos no ano passado. Atualmente, ela tem mais de 170 cursos de graduação, 220 programas de pós-graduação e 1.450 laboratórios distribuídos por 4 campi. A universidade também administra 13 museus, 45 bibliotecas, um parque tecnológico e 9 unidades de saúde. E neste momento, os possíveis impactos nessas unidades são especialmente preocupantes. Nós temos grandes hospitais. O mais conhecido, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que abriu um CTI com 60 leitos, mas que, obviamente, somente funciona se houver pessoal e insumos, que é feita com verba do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também da reitoria da UFRJ. Atendendo pacientes Covid, nós atendemos cerca de 1.000 pacientes nesse ano. Nós não paramos o atendimento de pacientes com doenças crônicas, cerca de 1.500 consultas em média por dia, divididos em 34 especialidades médicas. Um hospital enorme, de excelente qualidade e que forma profissionais que vão atuar em outros hospitais. O Ministério da Educação respondeu que os cortes para toda a rede federal de ensino superior foram feitos de forma linear, na ordem de 16,5%, porque houve redução de recursos destinados para a pasta. Isso também se deve aos ajustes feitos pelo Congresso Nacional para atender ao teto dos gastos. A nota diz que o MEC não tem medido esforços para tentar recompor ou mitigar essas reduções. O orçamento das universidades e institutos federais também sofreu um bloqueio de 13,8%, conforme decreto presidencial. Mas o Ministério afirma que está atuando junto à área econômica do governo para que o orçamento seja disponibilizado em sua totalidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.